Amém. Graça e paz, queridos. Como é bom ver o povo voltando para a casa dele depois desse tempo de transição do CPF, né? Eu toquei com algumas pessoas online, a Cláudia, Márcio. Cláudia está assistindo aqui o culto direitinho online, tá vendo? Cláudia, a Valéria, a Dani. Acho que deram um alô pra gente, né? Maria Helena, a Jô, deixa eu ver quem mais aqui, Simone Lima e todos os outros, né? Mas nossa responsabilidade hoje é muito grande. Desde domingo passado, eu creio que algo começou a ser gerado no nosso coração. Quem estava aqui domingo passado? Quem assistiu de casa? Até agora, passado essa semana, nós ainda estamos diluindo o que Deus começou a nos falar e a nos apontar. Se você não teve a oportunidade de ouvir a primeira série dessa mensagem, eu aconselho você a entrar lá no nosso canal e a ouvir essa mensagem, porque hoje a gente vai estar continuando isso. A gente vai estar continuando aquilo que Deus tem ministrado sobre os muros. E Deus tem pressa, queridos, que cada um de nós tomemos a nossa posição. Você pode abrir comigo em Neemias, capítulo 4, versículos 19 e 20? Neemias, capítulo 4, versículos 19 e 20. Diz assim: E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, em outras traduções, o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Na semana passada nós começamos a trazer o que significava estar longe desse muro, apartado desse muro. O que Neemias começou a dizer para o povo quando ele percebeu que as guerras, a preocupação com a guerra era tão grande, que ele nomeou todos os soldados, todos os levitas, todo o povo de Israel assumirem posições diferentes, mas ele percebeu que isso estava desunindo o povo. Ele percebeu que o povo começou a ficar distante e afastado do muro. E aí Deus começou a trazer para a gente aqui que nós estávamos nos afastando desse muro, nos afastando dessa presença. E aí, queridos, Deus falou sobre nós, sobre o toque, o som da trombeta, o som da buzina. E nesse momento, alguns até compartilharam comigo depois, que acharam que eu e Cassiano a gente tinha combinado. Porque Cassiano começou a soltar um som aqui do toque do chofar, que invadiu, chegava a ecoar aqui nesse ambiente. E Sérgio falou assim comigo, eu pensei assim, Jesus está voltando agora. E não foi nada combinado. Foi um mover e um fluir. E hoje, eu orando à tarde, e falando com Deus, nossa Senhor, que presença que estava aqui. A gente não tinha vontade de ir embora. A gente ficava aqui horas e horas e horas e horas, e a gente ficou aqui, e a gente só foi embora porque era necessário. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, sabe, minha filha, você está achando, e eu vou colocar a minha pessoa, tá?
que eu vim e você se esbaldou, e você sentiu aquela presença, e você chorava, e você pulava, e você queria estar perto do muro, você acha que eu fiz isso porque você estava merecendo? Porque você está me buscando muito? Porque você não. Eu te dei uma prova do que eu posso fazer. Isso é para você perceber o que você está perdendo. Essa presença que você sentiu aí, que quase te transladou, é para você perceber o que você está perdendo. Não é porque a igreja merece. Nós temos vivido tempos de frieza, de apatia, por causa do medo que nos envolve. Isso tem nos distraído muito. As nossas feridas, as nossas demandas, as nossas preocupações têm tirado de nós o motivo de vivermos, que é para Ele, que é por Ele. E quando eu cheguei aqui, a gente, por causa do online, né? A gente fica preocupado se está compartilhando, se a gente vai compartilhar, se a transmissão está direito. E o Espírito Santo falou assim: deixa o teu celular. Não se preocupa com isso. Vai me adorar. Deixa para lá, porque deles eu estou cuidando, do povo que precisa, eu vou chegar. Agora você precisa estar sintonizada comigo, queridos. Deus quer estar sintonizado com você. A gente se preocupa tanto se o culto está demorando, se o louvor está demorando 40, 50 minutos. Às vezes a gente fica horas nesse tempo de pandemia virado vendo série, vai dormir de madrugada. Fica com os amigos horas e horas e horas, em aniversário, comendo, se esbaldando. E a gente nem se preocupa com hora, porque tem que trabalhar no outro dia. Mas quando a gente fala de estar na presença de Deus, a gente limita. Não posso acordar a tal hora porque eu estou cansado, não posso ir porque eu estou cansado, não posso fazer porque eu tenho compromisso. E Deus falou assim: igreja, olha o que vocês estão perdendo. Olha o que vocês estão perdendo, porque estão preocupados com algo que eu posso resolver para você. Está preocupado com a decepção, está preocupado com a dor, está preocupado com a vida financeira, está preocupado com a morte. Eu posso resolver isso para você. Quanto tempo você vai ficar sem ouvir o som da minha buzina? Neemias ficou tão preocupado com os inimigos. Tão preocupado com os inimigos que estavam tentando destruir o muro, que ele espalhou o povo. E o povo começou a perder a noção de quem Deus era. E aí a gente vai lá para o versículo 20, onde Neemias fala assim: ouça o som da buzina. Ouça o som da trombeta. Ouça esse som. E esse som só pode ser ouvido para quem está perto do muro. Qual a distância você está desse muro hoje? Qual a distância você está desse muro hoje? Há quanto tempo você não ouve esse som? Há quanto tempo você não ouve esse som que te traz para perto dessa proteção, para perto dessa segurança, para perto da certeza de que pode vir o que for? Você não vai se distrair. Você não vai perder o seu foco. Você não vai perder o seu alvo. Você vai perder a sua missão. Querido, só perto do muro você vai ter segurança. Por que a gente não entende isso? Por que é tão difícil para a gente entender? Como Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens. Queridos, esse toque do chofar, desse texto que nós lemos, ele fala de algo diferente. Ele fala de um toque
de guerra. O toque do chofar que foi tocado quando Deus chama o seu povo para a guerra é um toque chamado de teruá. Teruá. Teruá quer dizer marchar. Não é tempo de sucumbir. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de se paralisar. É tempo de se posicionar. É tempo de ouvir o som certo. Porque esse toque de teruá, ele diz uma coisa para mim e para você. Sabe o que ele diz? Deus está conosco nessa guerra. Nós não estamos cegos, existe uma guerra. Mas como eu perguntei semana passada, de que lado dessa guerra você vai ficar? Semana passada eu perguntei de que lado você está. Essa semana eu pergunto, de que lado dessa guerra você vai ficar? Porque esse toque dessa trombeta, até hoje, ela é um memorial. Um memorial que o mesmo Deus que movia o favor para que o seu povo ganhasse a guerra, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que mandou as pragas para exterminar muitas pessoas, o mesmo Deus que estava lá com Neemias, o mesmo Deus, quando nós ouvimos esse toque, Ele está dizendo assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu estou a favor de vocês. E o povo conhecia esse chamado. Quando ele ouvia esse som e esse toque, ele era um toque de 9 sons curtíssimos. Um dia a gente vai falar sobre os toques do chofar. Mas esse toque de guerra era um toque que precedia de 9 sons curtíssimos, porque existe algo no mundo espiritual que é feito através do som. Eu já preguei sobre isso aqui. E esse toque do chofar, ele significa a presença de Deus, para lembrar o cuidado dele conosco. Para lembrar que eu posso perder uma batalha, sim, mas a guerra nós não vamos perder. Nós começamos esse momento de louvor declarando que nós lutamos com armas de fé. E sabe o que nos ajuda nessa guerra? A adoração. A adoração é o mais alto nível de guerra, de batalha espiritual. E se você não tem ouvido esse som, é porque você não tem adorado a Deus. Porque quem adora fica com os ouvidos sensíveis a ouvir esse som, essa convocação. Esse som, queridos, é ouvido com os ouvidos espirituais. E quando eu escuto esse som, sabe qual vai ser a minha vontade? Me ajuntar. Estar perto, simplesmente te adorar, sem me importar com quem vai olhar, sem me importar com o que eu estou sentindo, sem me importar com o outro que está do meu lado, sem me importar com o que eu estou passando, sem me importar com feridas, sem me importar com problemas. Eu quero é adorar, porque quando eu adoro, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, eu consigo alcançar na dimensão espiritual. O Senhor tem me dito: eu estou tocando o meu chofar nesse tempo. Só vai ouvir quem estiver disposto a se ajuntar perto do muro. Deus tem despertado pessoas nesse tempo também, para se ajuntar. E a minha oração nesses dias é que Deus sacuda a sua vida. Que Ele te vire de cabeça para baixo, mas Ele te tire desse estado de apatia, vergonha, inconstância espiritual. Porque se você continuar assim, você não vai ouvir esse som. Você vai ouvir o som do seu coração, você vai ouvir o som da sua alma, você vai ouvir o som das suas desculpas, menos o som da trombeta. E hoje eu quero te dizer 3 coisas. A primeira delas
Ouça o som correto. Ouça o som correto. 1 Coríntios 14, versículo 8. 1 Coríntios 14, versículo 8. Diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O que ele está dizendo com isso? A responsabilidade do toque desse chofar de forma correta, num tempo de guerra, convocava o povo para dizer assim: olha, uma guerra está chegando, uma batalha está chegando, se prepare, coloque as armaduras, coloque o capacete, coloque a couraça, coloque a espada, coloque a sandália, peça o escudo, bote o cinturão. Se você estiver ouvindo esse som, você vai estar se equipando todos os dias. Mas se você não está ouvindo o som certo, para que batalha você está se preparando? Você vai perder. Porque Efésios 6,12, quando ele começa a falar das peças da armadura, ele começa a dizer o que um soldado precisa vestir quando ouve o som da guerra. Sabe a batalha na mente que você tem passado? Está te faltando o capacete da salvação. Essa batalha que você enfrenta todo dia, vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero. Essa batalha de pensamentos que passam o tempo inteiro e que você ouve vozes o tempo inteiro na tua mente e que te tiram o sono, que te tiram a paz, te trazem angústia, sopram coisas erradas no seu ouvido. Está faltando o capacete da salvação que te protege. Sabe, os dados infamados que as pessoas te falam, que te afrontam, que te machucam, mentirosos, que chegam até você, que te magoam, que fazem você sentir ódio, raiva, ira. É porque está te faltando a couraça que protege o coração, aonde as nossas sedes das nossas almas falam mais do que a voz do Espírito Santo. Se a tua alma tem falado mais para você nesses dias, está te faltando a couraça da justiça. Se a tua fé está abalada nesse tempo, se você não crê contra a esperança, se você não crê que dias melhores vão vir, se você só olha os óbitos, só olha o luto, só olha a morte e diz está difícil, se você só murmura, se você não alimenta o vitorioso Deus que nós servimos, o impossível, Deus de milagre, sabe o que te falta? O escudo da fé. Se você não tem meditado na palavra dia e noite, e não tem investido tempo para ouvir o que Ele tem a te dizer, se o teu coração não está nisso, a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Tem te faltado a espada, sabe por quê? Porque Jesus só venceu o deserto porque Ele tinha a palavra do lado dele. Todas as vezes que Satanás foi derrotado no deserto por Jesus, Jesus usou a palavra de Deus para combater o inimigo. Tem te faltado a espada. Se você tem acreditado nas mentiras que têm sido ditas por aí, está te faltando o cinturão da verdade. Qual a verdade você acredita? Qual a verdade você prega? Qual a verdade você vive? Se você não tem se importado com os outros, se você tem ficado apático, apartado do muro, isolado, distante do propósito de Deus, tem te faltado as sandálias da preparação do Evangelho. Sabe por que está faltando a armadura?
Porque você não tem ouvido o som. Porque se eu ouço esse som, eu entendo que todos os dias eu preciso alinhar essa armadura na minha vida. Queridos, nós só vamos vencer esse tempo se estivermos unidos e se estivermos vestidos da armadura espiritual que o Senhor nos deixou. Ele nos deixou a receita para vencer qualquer guerra, qualquer batalha, para ouvir esse som e se preparar. E se você tem perdido, se você não tem conseguido avançar, é porque não está usando as peças dessa armadura. Está surdo para ouvir o som. Quando há um povo que está preparado profeticamente, ele sabe que o que vai suceder é a trombeta tocar, e ele sabe discernir esse som, não o som do engano, não o som que nos leva para longe, não o som que nos distrai, não o som que usa os nossos próprios problemas e dificuldades, mas o som do céu. O som do céu. Você tem ouvido esse som? Esse som. O som da palavra, o som da voz de Deus, o som que te chama para estar perto nesse tempo, não longe. Nós fomos chamados para ir na contramão do mundo. Se você está indo na mesma água que todo mundo está indo, você está contra o muro, você está contra a reconstrução, porque Deus nos chama para ir na contramão do mundo. Você tem sido chamado de louco, porque as coisas desse mundo, quando eles olham para nós, eles vão nos chamar de loucos. Mas se não tem te chamado de louco, você está do outro lado do muro. Porque estar perto da vontade de Deus é ser ousado, é acreditar, é ter fé, é priorizar, é avançar, é saber o que Deus que eu sirvo, de que lado eu estou. Um som que me chama para estar perto, não me chama para estar longe. Um som que me chama para me ajuntar. Um som que me diz: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Aonde eu vou? O que eu preciso fazer? O que eu preciso renunciar? O que eu preciso pagar? Eu vou pagar, Senhor. O som que te diz não é para você ficar longe. Para de ser enganado. Para de acreditar nessas mentiras. Um som que te fala assim: filho, prepara. Prepara para a batalha. Você não pode estar desprevenido. Toda hora algo te pega e você cai de novo. Toda hora algo te pega e está lá você inconstante. Toda hora algo acontece e está você triste, está você machucado. Por quê? A segunda coisa, esse som da trombeta, ele precisa gerar em nós dores de parto. Essa semana a Gabi, logo na segunda, cedo, ela me mandou esse texto. E ela disse assim para mim: pastora, você estava no altar e eu senti da minha casa que o que você sentia era dores de parto. Você estava sentindo a dor do Espírito Santo. Você consegue sentir a dor do Espírito Santo? Abra comigo lá em Jeremias 4, dos versículos 19 aos versículos 21. Jeremias 4. Dos versículos 19 aos versículos 21. Diz assim: ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita em mim, não posso me calar. Porque tu, ó minha alma, ouviste o que eles ouviram? O que o profeta ouviu?
o som da trombeta. Você pode dizer comigo? O som da trombeta. O alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa. Porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Profeta Jeremias, no tempo que ele vivia, passando como nós hoje, um tempo de destruição, um tempo de morte, um tempo de guerra. Mas ele estava sensível a esse som. Esse som que dizia assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar desse jeito, eu preciso me posicionar. Eu sinto a dor do Espírito Santo, eu sinto a dor de Deus quando eu olho para essa terra e eu vejo tanta gente sofrendo. Eu sinto a dor do Espírito Santo quando eu percebo que eu estou longe do propósito, quando eu estou longe do que Ele quer de mim, quando eu estou longe de fazer a vontade dEle, quando eu estou longe do meu Pai. O profeta sabia, o coração dele estava agitado, o coração dele doía, o coração dele sabia que algo não estava certo, que algo precisava mudar. E ele dizia: minha alma, eu estou ouvindo esse som, eu estou ouvindo esse som, eu estou ouvindo esse som. Eu imagino que devia ser ensurdecedor dentro dele esse som, porque ele não conseguia ficar quieto, querido, quando você ouve esse som. Você vai saber que você não pode parar até você fazer alguma coisa. O som que fala que uma guerra está acontecendo. O som que nos convoca a nos juntarmos com oração, com fé, com garra, para fazermos alguma coisa. O som que me diz que eu preciso orar mais, que eu preciso buscar mais, que eu não posso me contentar com uma vida fraca, medíocre, diante da presença de Deus. O profeta olhava e ele via destruição. O profeta olhava e ele via guerra. O profeta olhava e ele via a morte. Mas ele dizia: até quando? Até quando eu conseguirei continuar vendo a bandeira Jeová Nissi? O Senhor é a minha bandeira. Eu preciso continuar ouvindo essa voz. Eu preciso continuar ouvindo esse som. Eu não posso me calar. Eu preciso me levantar. Eu preciso fazer algo. Eu preciso estar junto do muro. Você está junto ou você está perto do muro? A terceira coisa: quem ouve o som e não chega perto do muro, está fadado à morte. Ezequiel 33, versículos 4 e 6. Ezequiel 33, versículos 4 e 6.
Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Gente, isso é muito forte. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a dimensão do que Deus está nos falando hoje. Mas se quando o atalaia vir, quem vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue eu vou requerer da mão de quem? Do atalaia. Se você não abrir seus ouvidos hoje para esse som da trombeta, a palavra diz que a consequência é a morte. Seu sangue vai ser sobre a sua cabeça. Sabe por que você está fraco? Sabe por que existe morte espiritual? Sabe por que tem coisas que não te tocam mais? Sabe por que você não prioriza estar na casa de Deus? Sabe por que tudo é mais importante? Porque você não está dando importância para esse som. Você ouve ele lá de longe, você ignora o som. Você ouve ele lá e diz assim, não é para mim não. Você ouve esse som e diz assim, o Senhor entende a minha limitação. Você ouve esse som e fala assim, é graça. Eu estou no tempo da graça, o Senhor tem a graça, e a graça. Mas a graça é usada com responsabilidade. Eu já disse aqui uma vez, graça não é autorização para pecar. Autorização para dar desculpa. Você pode dar desculpa para mim, você pode dar desculpa para o irmão, você pode dar desculpa para você, mas o Espírito Santo você não engana. E ele diz aqui, olha só. Se você não mudar a tua posição hoje, eu não vou te poupar, você vai morrer. Mas se você for para perto do muro e me ouvir, eu vou salvar a sua vida. Queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele está nos chamando, desde semana passada, para uma conversa muito séria, a começar em mim. Não dá mais para brincar de amar a Deus, não dá mais para brincar de servir ao Senhor. A gente acha que porque a gente vem no culto, a gente está fazendo muito. A gente acha porque de vez em quando a gente levanta a mão, porque de vez em quando a gente chora um pouquinho no louvor, porque de vez em quando em casa a gente acha que está muito bom. Não está. Você está numa guerra. Ou você se prepara direito, ou você vai morrer. Alguém vai chegar, vai te dar uma flechada e você vai morrer sem você perceber. Ou você muda sua postura, ou a trombeta vai tocar e você vai ficar. Até quando a gente vai ficar em cima do muro? Até quando a gente vai colocar dificuldade para as coisas? E quarta e última coisa. Esse som dessa trombeta que tem sido tocada traz uma responsabilidade. Versículo 6 desse texto que eu li, ele fala do atalaia que toca a trombeta. E ele diz
que se o atalaia não assumir a sua posição e a sua responsabilidade para que esse som da trombeta chegue até o arraial, chegue até as pessoas que precisam ouvir, a pessoa vai morrer, mas esse sangue vai ser cobrado de quem? Do atalaia. Sabe quem é o atalaia? É você. Sou eu. Diga assim, sou eu. É você. E sou eu. Nesse tempo de tanta propagação, de morte, de egoísmo, de luto, Deus tem levantado atalaias. Deus quer levantar você e eu para sermos porta-vozes do som dessa trombeta. Porque Ele diz, você tem responsabilidade com isso, igreja. Não só sou eu, é você também. Ele diz, olha só, a pessoa vai morrer porque ela não ouviu, mas você, eu vou te cobrar, porque você ficou aí sentado, você veio para a igreja, você não ligou para ninguém, você não chamou ninguém para vir, você não se importou com ninguém, você não tem se importado com ninguém durante a semana, os dias passam, as coisas passam, e para quem você está levando esse som? Você acha que só vir de vez em quando vai fazer sua parte? Não. É se posicionar. Você e eu fomos chamados para reconstruir esse muro. E a gente precisa ser porta-voz desse som que está tocando. O atalaia é aquele que vigia. É aquele que observa. O atalaia é um sentinela. Aquele que percebe as coisas que estão acontecendo. Aquele que de longe fica na posição mais alta do muro, na torre, para olhar, olha, está acontecendo, o inimigo está chegando lá, deixa eu avisar aqui, meu povo. Deixa eu tocar o som da trombeta para que eles se preparem. Tua posição não é lá embaixo, tua posição é em cima, no alto, é na torre de vigia, é para olhar o que está acontecendo, é para fazer algo. O atalaia, ele era encarregado de vigiar a área, de perceber o que estava acontecendo, para que os invasores não chegassem, não roubassem, não entrassem naquela terra. Era uma função de defesa, muito importante. Será que nós estamos nessa posição? Ou já descemos dela há muito tempo? De que lado você está? Igreja, não dá mais para perder tempo. De que lado você está? E eu sei que assim como eu, muitas vezes você se sente cansado. Tem dias que a guerra é dura, né? Tem dia que a batalha tira as nossas forças. Tem dia que é difícil. Eu sei. Eu sou como você. Eu estou passando esse processo junto com você. Tem dias que eu olho para mim e falo assim, Senhor, está difícil. Mas não me deixa sair da posição. Eu quero voltar para a posição de atalaia. Porque você, fora da posição, vai ser cobrado por Deus. Sabe o que Deus está dizendo para a gente hoje? Não tem mais como fugir, você precisa se posicionar. Porque Ele te chamou. Você entende isso? Ele te chamou. Para cada rostinho que eu estou olhando aqui na igreja, para cada rostinho que está me olhando aí na internet, Ele chamou você, Ele chamou você, Ele chamou você, chamou você, Ele chamou você, Ele chamou você. Eu poderia citar todos os nomes aqui. Mas Ele te chamou. E sabe o que Ele trouxe você hoje aqui? Para ouvir esse som e para ser renovado por Ele.